O Cordeiro Falante Podcast. Olá, bem-vindos ao podcast O Cordeiro Falante. Este é o nosso primeiro episódio, talvez o único, como um projeto da PUC Paraná para a matéria de Trindade, e o assunto é, adivinha, Trindade. Eu sou a Michele, aluna de teologia, e esse é meu amadíssimo esposo, Davi, também estudante de teologia. Então, E aqui vocês estão vendo o nosso cafofinho, um dos cômodos onde a gente se esconde e produz todos os nossos trabalhos. bem, então vamos lá. A gente está falando sobre o mistério da Santíssima Trindade. Geralmente esse tema costuma assustar muita gente, porque, né, é confuso de explicar, é perfeitamente confuso, suficientemente confuso. E aí a gente vê, por exemplo, pessoas como Kant, que disseram que a doutrina da Trindade, tomada ao pé da letra, ela parece uma coisa completamente inútil na prática, que supera qualquer conceito que a gente pode ter. Então, isso mostra, nessa fala, como que a gente tem dificuldade em entender a Trindade e como que isso se aplica na nossa vida, né? Então, para muitos, a Trindade é aquela coisa misteriosa, enigmática, quase matemática, que a gente vê aquela fórmula 1 mais 1 mais 1 igual a 1. E a gente muitas vezes só sabe sobre essas coisas, mas a gente nunca vai entender realmente o que acontece, sendo uma teoria completamente desligada da nossa vida. Exatamente, Michele. Então, como compreender a Trindade na nossa vida cotidiana? Nas nossas orações, como perceber a presença de Deus uno e trino? Deus que é comunidade, Deus fraternidade e um Deus que é unidade. Numa abordagem teológica catafática. É interessante. Mas então, Deus, comunidade, ele vem para romper completamente a ideia de uma divindade inacessível, isolada, é isso? Isso mesmo. Deus não é aquela imagem do motor primário de Platão, em que a divindade é estática e física, estática e imutável. Deus é uma comunidade viva, transpirante, mutável. Isso pode se aplicar muita coisa para nossa vida, né? Mas daí então a gente pode dizer que Deus vivia como? Vivia então numa perfeita comunhão, é isso? Antes mesmo de o universo existir, podemos dizer que Deus já vivia em perfeita comunhão. Desta forma, a doutrina afirma que existe um único ser divino, uma só substância ou essência, que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A isso a teologia usa a palavra grega perikóresis, para descrever esta comunidade, que significa a habitação mútua ou a dança divina. Parece um termo meio herético, a dança divina, vai ficar fazendo ciranda, cirandinha. Mas olha, para você que já vai me julgar e me colocar na fogueira como na Idade Média, este termo não foi inventado por mim, afinal eu não invento nada. Nunca. Então fale, quem que inventou esse termo? Foi quem? A patrística. Especificamente o conceito desenvolvido por Basílio, por Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno, e uma teoria expandida por São João Damasceno. O que não falta é nome grande aqui, é diploma na parede para dar a justificativa ao termo. Onde o Pai está no Filho, o Filho no Espírito e vice-versa, sem que se misturem e sem que se separem, descreve a mútua interpenetração, co-inerência e união íntima das três pessoas da Trindade. É uma comunidade tão perfeita e íntima que eles são, em essência, um só. Então, se Deus é comunidade, ele naturalmente é um Deus que se relaciona. Mas e também o aspecto da fraternidade? A ideia de fraternidade aqui destaca o aspecto do diálogo, da troca e do amor que flui livremente entre as pessoas da Trindade. O apóstolo João diz que Deus é amor. E para que o amor exista, é preciso haver quem ame, quem seja amado, e o próprio ato de amar,
Agostinho de Hipona explicava a Trindade justamente assim. O Pai é o amante, o Filho o amado, e o Espírito Santo é o próprio amor que os une. Então, podemos seguir então para o principal dilema que a gente ouve até em questões catequéticas, né? Então, quem faz o quê, quem gera o quê, quem acontece o quê, né? Então, a teologia defende que tem o Pai, que gera o Filho, como a gente vê no credo, né? E aí, a partir disso, a gente tem um amor entre o Pai e o Filho que é tão imenso, tão grande, que inspira o Espírito Santo. E isso é o modelo para a nossa humanidade. Se a gente é criado, como diz em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, a gente está olhando esse Deus que ele não é sozinho, ele não é abandonado, ele não é escondido. Ele é um Deus que está ali em comunidade, em relação, numa fraternidade, o que provavelmente nos diz, então, que a gente tem que se abrir à fraternidade, ao diálogo, a estar em relação com as outras pessoas. Porque ser sozinho, ser egoísta, é completamente oposto do que a gente pode ver, tanto como natureza humana, porque também isso é oposto à natureza divina. Então, Deus, ele conversa consigo mesmo, ali nas suas pessoas, e nos convida. Assim, se a gente conversa, por que vocês não conversam? Então... Por fim, então, embora existam 3 pessoas com funções distintas, elas não agem de forma independente, caótica ou como um comitê que precisa votar para tomar decisões. Elas governam e reinam como uma unidade inquebrável. Desta forma, podemos usar esse cara a dizer que as operações da Trindade para fora são indivisíveis. Opera Trinitatis ad extra indivisa sum, de Santo Agostinho. E o que essa verborragia significa? Isso significa que, quando Deus age no mundo, os 3 agem juntos. Na criação, o Pai cria, por meio da palavra, o Filho, e o Espírito paira sobre as águas. Na salvação, o Pai envia, o Filho se encarna e sacrifica, e o Espírito aplica e santifica. É por isso que o cristianismo permanece estritamente monoteísta. Lá, desde o Deuteronômio, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Eles reinam como um só, porque possuem a mesma vontade, o mesmo propósito, o mesmo poder e a mesma glória. Não há competição na Trindade, apenas a perfeita harmonia e unidade. E um espelho lindo na Terra é a paróquia, vocês não acham? Todas as pastorais se conversam em uníssono, num tom melodioso, magnífico, uma orquestra perfeita, né? Olha, seria o nosso propósito, né? Que a gente possa poder, pelo menos, espelhar essa relação da Trindade. Viu? Fica o recado para as donas de igreja. Tá? Dona Maria, seu João. A pastoral não é sua, não, tá? O pessoal só lá de Sergipe, né? Diz que só acontece nas paróquias do Afeganistão. Do Afeganistão, isso. Então, voltando, puxando o nosso lado, pra gente entender como ele se comunica, a gente precisa olhar pra Bíblia. Porque, assim, se a gente não olha pela Bíblia, a gente vai ficar especulando em cima do mistério e a gente não vai ter tantas referências, né? A gente vai ver a principal obra da revelação. Não a única, mas a principal, né? E aí a gente percebe que a doutrina trinitária, ela não foi uma coisa que do nada alguém da patrística falou: oi, decidi, é 1 e é 3. E vou fazer isso para dificultar a vida de todo mundo. Não, vem de uma trajetória, de uma experiência histórica que Jesus mostra pra gente, né? E ele não nos ensina uma doutrina abstrata, mas ele traz essa relação extremamente próxima, quando ele chega e chama Deus de Abá, de paizinho. Então ele vai, e diferente de como todo mundo tinha relação com Deus, ele mostra: esse é meu paizinho, é a minha relação mais íntima que eu posso ter. E aí, além de fazer isso, revelando o Pai, ele se auto-revela como filho, e ainda quando ele passa por tudo isso, ele ainda promete o Espírito Santo para todos aqueles que estavam ali. E esse é um ponto interessante, né? Atentar para a doutrina, para a Sagrada Escritura. Mas os judeus não tinham a visão de um Deus trino. Não tinham. E não iam ter. Porque quem revela para a gente o Deus trino é Jesus na sua relação íntima com o Pai e a promessa do envio do Espírito Santo. Perfeito.
Porque ele dá uma outra faceta, né? Ele veio literalmente para dar um novo entendimento, ser um novo hermeneuta de toda a relação de Deus. Já que a gente não entendia nada com a criação, já que a gente não entendia nada com os profetas, já que a gente não entendeu nada por mais de 5.000 anos, ele falou, pera aí que agora o admin vai descer no software e o admin vai mostrar como é que joga o jogo, entendeu? O cara criou o jogo, desceu para explicar, jogou o jogo e venceu, mostrou que é possível. Mostrou que é possível. Platinou o jogo assim com excelência. E voltando aqui pra gente, o nosso tópico que a gente fez o texto para não se perder, que é um tema muito fácil de falar, sabe? É fascinante notar como isso fica claro nos eventos da vida de Jesus. No batismo, no Rio Jordão, por exemplo. Vemos o Pai que unge Jesus com o Espírito Santo para a sua missão. E o ápice dessa revelação se dá na cruz. No grito de abandono de Jesus, vemos a profunda distância e entrega entre o Pai e o Filho, mas também a suprema união no Espírito Santo. E claro, a Bíblia nos deixa os chamados textos triádicos, como a fórmula batismal de Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas a passagem da Bíblia, aliás, a passagem do pensamento da Bíblia para a Trindade, na doutrina em si, não foi uma coisa tão simples. Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como a gente vai observar, né? Muitas pessoas, logo lá no início da fé, logo nos primeiros séculos, tiveram um tanto de dificuldade para compreender. Se até agora a gente tem dificuldade eventualmente para entender, e a gente vê isso nas nossas igrejas, não seria diferente lá no século 2, 3, 4. E aí a igreja teve que passar por um grande processo de estruturação, de enculturação, observando toda essa situação, para garantir que a fé estivesse reta. Mas Quer dizer que lá naquele tempo as pessoas já falavam bobagem, não é só agora com as redes sociais? talvez o alcance era um pouquinho mais devagar, as cartas iam chegando, mas as coisas ainda tinham, né? Então fake news não é um negócio de agora. Mentira já existia. Esta aí é uma tradição longa, longa. Mas aí com essas questões acabavam que pessoas que eram muito inteligentes, porque a gente precisa reconhecer que criar uma lógica completa em cima dos escritos do que se tinha, minimamente um raciocínio lógico é uma coisa muito real. Então quer dizer que aquela pessoa que escreve uma bobagem no WhatsApp, no Instagram, lá no WhatsApp, no Instagram falando alguma bobagem, ela não é um herege. Porque tem que ser um mega de um teólogo para ser um herege. Porque você tem que convencer as pessoas da heresia que você está falando. E é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora, as heresias. Porque a heresia nada mais é do que a gente ter uma visão que pode ter um sentido, mas não é alinhada com a doutrina reta, né? Então, por exemplo, naquela época surgiu, por exemplo, o triteísmo. Porque a gente tem 3. E é muito fácil a gente pensar 3 o quê? Né? Ah, mas são 3 pessoas, mas como que eu não vou entender 3 pessoas como 3 deuses? E essa linha falava, opa, são 3 deuses, não são mais um só. Além que também tem um outro que eu acho ótimo, assim, para explicar, que é o modalismo. Que nada mais é do que a gente tem um Deus. Só que esse Deus, ele faz papéis. Ele é um ator. Então ele tem um momento que ele escolhe ser Deus Pai. Mas em algum momento eu falei, não, eu tenho que ir lá e eu vou mostrar. Então eu deixo de ser Deus Pai, eu viro Deus Filho. E aí agora Deus Filho sobe, então agora eu vou ser Deus Espírito Santo. Mas dessa forma a gente também não está falando de 3 pessoas que vão se relacionar. E por fim teve uma enorme que foi o arianismo. Que essa ainda foi mais delicada ainda, porque teve um grande movimento. Em que colocava Jesus não como Deus, mas como uma criatura perfeita. E aí também feria essa relação da Trindade, né? Então falando como se fosse essa criatura que era subordinada, mas não divina. E um disclaimer epistemológico. A heresia diário do arianismo não tem nada a ver com o pensamento de Hitler na Segunda Guerra Mundial sobre a ideologia ariana, né? Que é de uma raça. Enfim, o arianismo aqui, a heresia do arianismo, se refere à heresia de Ário, a pessoa de Ário, por isso o arianismo que subordinava o filho dizendo que ele era uma criatura. Exato. Então, mesmo termo, parece próximo, mas coisas completamente diferentes. Pois é. E com todos esses contextos... E também errado.
Igualmente errado. Muito errado. No erro elas são iguais, porque elas só falam bobagem. Misericórdia. E aí, enfim, pra gente resolver alguns certos erros, a gente precisa fazer certas situações, ações ou encontros pra direcionar e orientar o que precisa, certo? Porque quando acontece alguma coisa errada no condomínio, o que faz? Reunião. Reúne todo mundo que se ama, quer se encontrar para discutir o assunto. Totalmente o contrário da Trindade, porque não tem comunhão nenhuma ali. Então, sim, foi para superar estas crises, essas heresias, que a igreja se reuniu nos chamados concílios. Como o concílio de Niceia, em 325, usou-se a palavra homoousios, afirmando que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência e divindade. E para esclarecer ainda mais esses conceitos, Basílio de Cesareia contribuiu decisivamente para esses conceitos. Contribuiu decisivamente para a terminologia trinitária. Ele diferenciou ousia, que significa a essência divina comum, de hipóstases, que é a existência individualizada, garantindo a distinção do Pai, Filho e Espírito Santo. 3, que são um. Sem dividir, né? Sem dividir a deidade. É um, mas com 3 pessoas, mas ainda um. A doutrina nos ensina que em Deus há uma só essência divina. 3 pessoas, hipóstases, que se distinguem por sua relação de amor. O Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito que é expirado. O Pai, o amante, o Filho, o amado, e desta relação surge o Espírito Santo que é puro amor. Deus transborda, por isso cria. Muito bem. É confuso, às vezes, pode parecer, e assim, pode ser que ajude, pode ser que também não ajude, mas Santo Agostinho também traz certas analogias para nos ajudar. E ele traz uma analogia linda sobre a mente humana. Eu sou tendenciosa a falar sobre mente humana, né? Psicóloga, né? Então, assim, pra gente combater aquela ideia de um enigma matemático, entender como que esses números inteiros continuam sendo um número inteiro, então um inteiramente é somado por 3 partes de uns inteiros, ele traz a analogia voltada à estrutura da nossa alma. Com isso ele traz a memória, a inteligência e a vontade relacionadas como 3... Né? Dizem que elas não são 3 vidas diferentes, mas elas são uma única vida e uma só substância. Perfeito. Perfeito é esse vinho. Vocês tomam vinho? É muito bom. Jesus consagrou o vinho. Quem sou eu para não tomar? Perfeito. Nessa analogia, a memória assemelha-se ao Pai. A inteligência, gerada pela memória, assemelha-se ao Filho. E a vontade, ou o amor, atuando como laço de união entre ambas, assemelha-se ao Espírito Santo. Ou como diria Descartes, penso, logo existo. Olha só. Algumas pessoas existem e não pensam. Tá? Mas vamos cuidar com também essa analogia que tanto quanto penso, tanto logo existo, quanto a analogia das partes. Porque a gente também tem que entender os limites da analogia, tá? Na mente humana, a gente tem a memória, a inteligência e a vontade como 3 faculdades de uma só pessoa. Então a gente entende que elas são partes. Mas em Deus, elas não são meras propriedades, partes, partículas, mas elas são 3 pessoas completamente distintas entre si e que fazem parte de uma só divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um só Deus. O que nos leva ao ponto mais prático de todos. A Trindade na espiritualidade e nas implicações sociais. Existe um termo teológico belíssimo, consolidado pelo teólogo grego João Damasceno, chamado pericorese. Esse termo mostra a inabitação mútua e a interpenetração contínua das pessoas divinas. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito. E essa comunhão, ela é de um amor inseparável. Então, Deus não está sozinho, Deus não é solidão. Deus é puro e pleno diálogo, uma comunhão absoluta de amor. E é aí
que a nossa espiritualidade ganha vida. A fé trinitária tem um impacto direto no mundo atual. Como aponta o teólogo Leonardo Boff, ame-o ou odeie, o problema é seu, a pericorese divina inspira atitudes críticas e construtivas para a nossa sociedade. Uma sociedade que se organiza baseada na desigualdade, na opressão, ofendem a Trindade. A vivência cristã trinitária nos convida a superar o egoísmo e a construir relações sociais fraternas, igualitárias e justas. A imagem dos divinos diferentes que colaboram em pé de igualdade. E isso muda tudo, né? Inclusive, muda a relação entre homem e mulher. Porque o masculino e o feminino são distintos, mas eles foram criados igualmente à imagem desse Deus, que é triuno, né? Ele é trino e uno. A diferença não é um motivo para a separação, mas que essas diferenças sejam um motivo do nosso encontro, das nossas relações, do acolhimento, da doação, dessa entrega recíproca. E além disso, além das relações entre homem e mulher, a gente também tem que entender uma outra grande relação dentro do catolicismo, que é a igreja. A igreja também é chamada para ser um sacramento dessa comunhão trinitária, né? Se a nossa linguagem, os nossos ritos, as nossas práticas paroquiais, elas são super centralizadas na dona da paróquia, ou naquele coordenador super quadrado e rígido, ou naquela pessoa que acha que é insubstituível, em vez de ter essa relação nas paróquias, nas comunidades, ter essa sinodalidade, a gente não está dando testemunho. A gente está literalmente fingindo que a Trindade não é tudo aquilo que ela é. Exato, Michel. O cristianismo enculturado hoje exige que as nossas liturgias e a nossa vida comunitária reflitam esse dinamismo, unidade na diversidade. Nós não rezamos para um motor imóvel ou um monarca distante, mas somos convidados pelo batismo a habitar nessa ciranda de amor que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a nossa verdadeira emancipação e salvação. Amém. E é com essa mensagem libertadora de carinho, de amor, de felicidade sobre como somos amados e como há amor nessa Trindade linda que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Quem sabe outros, quem sabe não, vamos ver o que vai acontecer. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Obrigado. E até a próxima. Até! Verbum.